Terceiro canto, capítulo 5. Conversa de Vidura com Maitreya. Shukadeva Goswami disse: Vidura, o melhor dentre a dinastia Kuru, que era perfeito no serviço devocional ao Senhor, chegou assim à nascente do celestial rio Ganges, Hadwar, onde Maitreya, o grandioso, insondável, erudito sábio do mundo, estava sentado. Vidura, que era perfeito na brandura, estava satisfeito com a transcendência, perguntou-lhe. Vidura disse: Ó grande sábio, todos neste mundo ocupam-se em atividades fruitivas para satisfazer a felicidade, mas ninguém encontra a saciedade nem a mitigação da aflição. Pelo contrário, essas atividades só fazem por exasperar a todos. Portanto, por favor, dá-nos orientações sobre como devemos viver para atingir a verdadeira felicidade. Ó meu Senhor, grandes almas filantrópicas viajam pela terra em nome da Suprema Personalidade de Deus para mostrar compaixão pelas almas caídas que são avessas ao sentimento de subordinação ao Senhor. Por isso, ó grande sábio, instrui-me, por favor, sobre o transcendental serviço amoroso ao Senhor, para que aquele que está situado no coração de todos possa ter prazer em comunicar internamente o conhecimento da verdade absoluta. Em termos dos antigos princípios védicos, que são transmitidos somente àqueles que se purificam pelo processo do serviço devocional. Ó grande sábio, narra por favor como a suprema personalidade de Deus, que é o Senhor independente e sem desejo dos três mundos e o controlador de todas as energias, aceita encarnações e cria a manifestação cósmica com princípios reguladores expostos perfeitamente para sua manutenção. Ele se deita em seu próprio coração estendido sobre a forma do céu, e colocando assim toda a criação nesse espaço, ele se expande em muitas entidades vivas que se manifestam como diferentes espécies de vida. Ele não tem que se esforçar para sua manutenção, porque ele é o Senhor de todos os poderes místicos e o proprietário de todas as coisas. Assim ele é distinto das entidades vivas. Narra também sobre auspiciosas características do Senhor em suas diferentes encarnações para o bem-estar dos duas vezes nascidos, das vacas e dos semideuses. Nossas mentes nunca se satisfazem por completo, apesar de ouvirmos continuamente sobre suas atividades transcendentais. O Rei Supremo de todos os reis cria diferentes planetas e locais de habitação onde as entidades vivas se situam de acordo com os modos da natureza e o trabalho, e cria seus diferentes reis e governantes. Ó principal entre os Brahmanas, por favor, descreve também como Narayana, o Criador do Universo, e o Senhor autossuficiente, cria diferentemente as naturezas, atividades, formas, características e nomes das diferentes criaturas vivas. Ó meu Senhor, tenho ouvido repetidamente da boca de Vyasadeva sobre esses status superior e inferior da sociedade humana. Estou completamente saciado de todos esses temas menores e de sua felicidade. Eles não me satisfizeram com o néctar dos tópicos sobre Krishna. Quem na sociedade humana pode ficar satisfeito em ouvir conversas suficientes sobre o Senhor
cujos pés de lótus são a soma total de todos os locais de peregrinação e que é adorado por grandes sábios e devotos? Esses tópicos podem cortar nosso cativeiro à afeição familiar simplesmente por entrarem nos orifícios de nossos ouvidos. Teu amigo, o grande sábio Krishnadvapayana Vyasa, já escreveu as qualidades transcendentais do Senhor em sua grande obra Mahabharata. A ideia, contudo, é atrair a atenção da massa popular para o Krishna Katha, Bhagavad Gita, através de sua forte afinação por ouvir tópicos mundanos. Para aquele que está ansioso por se ocupar constantemente em ouvir esses tópicos, o Krishna Katha gradualmente aumenta sua indiferença por todas essas outras coisas. Essa lembrança constante dos pés de lótus do Senhor Krishna por parte do devoto que atingiu a bem-aventurança transcendental subjuga todos os seus sofrimentos sem demora. Ó sábio, os que são dignos de compaixão apiedam-se das pessoas que, por causa de suas atividades pecaminosas, são avessas aos tópicos sobre a transcendência e que, deste modo, ignoram o propósito do Mahabharata. Eu também me apiedo delas, porque vejo sua duração de vida sendo arruinada pelo tempo eterno, enquanto ela se envolve com apresentações de especulações filosóficas, teóricas, metas últimas de vida e diferentes tipos de rituais. Ó Maitreya, o amigo, ó Maitreya, o amigo dos aflitos, somente as glórias do Senhor Supremo podem fazer o bem para as pessoas em todo o mundo. Por isso, assim como as abelhas colhem o mel das flores, por favor, descreve a essência de todos os tópicos do Senhor. Por favor, canta todas essas transcendentais atividades sobre-humanas do Supremo Controlador, a personalidade de Deus que aceitou encarnações totalmente providas com toda potência para a completa manifestação e manutenção da criação cósmica. Shukadeva Goswami disse: o grande sábio Maitreya Muni, depois de muito honrar Vidura, começou a falar a pedido de Vidura para o bem-estar máximo de todas as pessoas. Shri Maitreya disse: ó Vidura, todas as glórias a ti. Perguntaste-me sobre a maior de todas as bondades, e assim mostraste tua misericórdia, tanto para com o mundo quanto para comigo, porque tua mente está sempre absorta nos pensamentos da transcendência. Ó Vidura, não é nada surpreendente que tenhas aceitado o Senhor assim, sem desviar o pensamento, pois nasceste do sêmen de Vyasadeva. Ó Vidura, não é nada surpreendente que tenhas aceitado o Senhor assim, sem desviar o pensamento, pois nasceste do sêmen de Vyasadeva. Sei que agora és Vidura devido à maldição de Mandavya Muni, e que anteriormente foste o rei Yamaraj, o grande controlador das entidades vivas após sua morte. Foste gerado pelo filho de Satyavati, Vyasadeva, a esposa amaciada do irmão dele. Vossa graça é um dos companheiros eternos da Suprema Personalidade de Deus, e por atenção à vossa graça, o Senhor, enquanto regressava à sua morada, deixou instruções comigo. Portanto, descreverei para ti os passatempos através dos quais a personalidade de Deus
estende sua potência transcendental para a criação, a manutenção e a dissolução do mundo cósmico na forma como ocorreu um após o outro. A personalidade de Deus, o Senhor de todas as entidades vivas, existia antes da criação como único e inigualável. É apenas por sua vontade que a criação se torna possível e novamente tudo se funde nele. Esse Eu Supremo é sintomatizado por diferentes nomes. O Senhor, o proprietário indiscutível de todas as coisas, era o único que via. A manifestação cósmica não estava presente naquela época, de modo que ele se sentiu imperfeito com suas partes integrantes, plenárias e separadas. A energia material estava adormecida, ao passo que a potência interna estava manifesta. O Senhor é aquele que vê, e a energia externa, que é vista, funciona tanto como a causa quanto como o efeito na manifestação cósmica. O Senhor é aquele que vê, e a energia externa, que é vista, funciona tanto como a causa quanto como o efeito na manifestação cósmica. Ó afortunadíssimo Vidura, esta energia externa é conhecida como Maya, ou ilusão, e é somente através de sua atuação que toda manifestação material se torna possível. O Ser Vivo Supremo, sob seu aspecto de encarnação Purusha transcendental, que é a expansão plenária do Senhor, fecunda a natureza material com seus três modos, e assim, pela influência do tempo eterno, as entidades vivas aparecem. Depois disso, influenciada pelas interações do tempo eterno, manifestou-se a suprema soma total de matéria chamada de Mahat Tattva. E nesse Mahat Tattva, a bondade imaculada, o Senhor Supremo semeou as sementes da manifestação universal geradas de seu próprio corpo. Em seguida, o Mahat Tattva diferenciou-se em muitas formas distintas como reservatório das futuras entidades. O Mahatattva está principalmente no modo da ignorância e gera o falso ego. Ele é uma expansão plenária da personalidade de Deus, com total consciência dos princípios criadores e do tempo para frutificação. O Mahatattva, ou a grande verdade causal, transforma-se em falso ego, o qual se manifesta em três fases: a causa, o efeito e o executor. Todas essas atividades estão no plano mental e baseiam-se nos elementos materiais, nos sentidos grosseiros e na especulação mental. O falso ego é representado em três modos diferentes: bondade, paixão e ignorância. O falso ego se transforma na mente pela interação com o modo da bondade. Todos os semideuses que controlam o mundo fenomenal também são produtos do mesmo princípio, a saber, a interação do falso ego com o modo da bondade. Os sentidos são certamente produtos do modo da paixão no falso ego. Em razão disso, o conhecimento filosófico especulativo e as atividades fruitivas são predominantemente produtos do modo da paixão. O céu é um produto do som, e o som é transformação da paixão egoísta. Em outras palavras, o céu é a representação simbólica da alma suprema. Depois disso, a personalidade de Deus lançou para o céu o seu olhar, parcialmente misturado com o tempo eterno e a energia externa, e dessa maneira desenvolveu-se a sensação do tato, na qual foi produzida o ar no céu. Depois disso, o ar, extremamente poderoso,
interagindo com o céu, gerou a forma da percepção dos sentidos, e a percepção da forma transformou-se em eletricidade, a luz para ver o mundo. Quando a eletricidade se condensou no ar e o Supremo lançou seu olhar para ela, nesse momento, por uma mistura do tempo eterno com a energia externa, ocorreu a criação de água e o sabor. Depois disso, a Suprema Personalidade de Deus lançou seu olhar sobre a água produzida pela eletricidade, e essa água misturou-se com o tempo eterno e a energia externa. Assim ela se transformou na Terra, que é identificada fundamentalmente pelo odor. Ó cavaleiro, de todos os elementos físicos, começando do céu e descendo até a terra, todas as qualidades inferiores e superiores devem-se apenas ao toque final do olhar da Suprema Personalidade de Deus. As entidades, as deidades controladoras de todos os elementos físicos supramencionados são expansões do Senhor Vishnu dotadas de poder. Elas são corporificadas pelo tempo eterno, sob a influência da energia externa, e são suas partes integrantes, por terem sido incumbidas de diferentes funções dos deveres universais e não terem sido capazes de executá-las. Elas, as entidades controladoras, ofereceram fascinantes orações ao Senhor, como se segue. Os semideuses disseram: Ó Senhor, vossos pés de lótus são como um guarda-chuva para as almas rendidas, que os protege de todos os sofrimentos da existência material. Todos os sábios, sob esse abrigo, se livram de todos os sofrimentos materiais. Por isso oferecemos nossa respeitosa reverência a vossos pés de lótus. Ó Pai, o Senhor é personalidade de Deus. As entidades vivas no mundo material nunca podem ter nenhuma felicidade, porque são oprimidas pelos três tipos de sofrimento. Por isso, elas se refugiam à sombra de vossos pés de lótus, que são plenos de conhecimento, e assim nós também nos refugiamos neles. Os pés de lótus do Senhor são, por si mesmos, o refúgio de todos os locais de peregrinação. Os sábios grandiosos, esclarecidos, transportados pelas asas dos Vedas, sempre buscam o ninho do vosso rosto de lótus. Alguns deles se rendem a vossos pés de lótus a cada passo, refugiando-se no melhor dos rios, o Ganges, o qual pode salvar-nos de todas as ações pecaminosas. Simplesmente por ouvir sobre vossos pés de lótus com avidez e devoção, e por meditar neles dentro do coração, uma pessoa ilumina-se de imediato com conhecimento. E em virtude do desapego, ela se tranquiliza. Devemos, portanto, refugiar-nos no santuário de vossos pés de lótus. Ó Senhor, vós assumes encarnações para a criação e manutenção, e a dissolução na manifestação cósmica. Ó Senhor, vós assumes encarnações para a criação, a manutenção e a dissolução das manifestações cósmicas, e em razão disso, todos nós nos refugiamos a vossos pés de lótus, visto que eles sempre propiciam a lembrança e a coragem para vossos devotos. Ó meu Senhor, as pessoas que estão enredadas pela indesejável ansiedade do corpo temporário e dos parentes, e que estão atadas a pensamentos de meu e eu, não são capazes de ver vossos pés de lótus
apesar de vossos pés de lótus estarem situados dentro de seus próprios corpos. Apesar disso, dai-nos a permissão de nos refugiarmos a vossos pés de lótus. Ó grandioso Senhor Supremo, as pessoas ofensoras cuja visão interna tem sido demasiadamente afetada por atividades materialistas externas, não podem ver vossos pés de lótus, mas eles são vistos por vossos devotos puros, cujo único objetivo é desfrutar transcendentalmente de vossas atividades. Ó Senhor, as pessoas que por causa de sua atitude séria chegam ao estágio do serviço devocional imaculado, alcançam o completo da renúncia e do conhecimento e atingem o Vaikuntha Loka no céu espiritual, simplesmente por beberem o néctar de vossos tópicos. Os outros que se tranquilizam por meio da autorrealização transcendental e subjugam os modos da natureza em virtude de um poder e conhecimento sólido, também entram em vós. Mas para eles é muito doloroso, ao passo que o devoto simplesmente executa serviço devocional e deste modo não sente nenhuma dor. Portanto, ó pessoa original, não somos nada mais do que vossa propriedade. Apesar de sermos vossas criaturas, nascemos um após o outro, sob a influência dos três modos da natureza, e por esse motivo agimos separadamente. Assim, após a criação, não podemos agir harmoniosamente para vosso prazer transcendental. Ó não nascido, por favor, esclarecei-nos a respeito dos processos e meios pelos quais possamos oferecer-vos todos os grãos e objetos desfrutáveis para que tanto nós quanto todas as outras entidades vivas neste mundo possamos nos manter sem perturbação e possamos facilmente acumular as necessidades da vida tanto para vós quanto para nós mesmos. Vós sois o original Criador pessoal de todos os semideuses e da ordem de diferentes gradações, apesar do que sois o mais velho e sois imutável. Ó Senhor, não tendes origem ou superior. Fecundaste a energia externa com o sêmen da totalidade das entidades vivas e, não obstante, sois não nascido. Ó Eu Supremo, por favor, concedei a nós que somos criados no começo do Mahatattva, a energia cósmica total, vossas amáveis orientações sobre como devemos agir. Por favor, concedei-nos vosso conhecimento perfeito e potência para que possamos prestar-vos serviço nos diferentes setores da criação subsequente.